Muito boa tarde. Bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de Prémio Trabalho Jornalístico Média. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estaremos na próxima hora à conversa com Elsa Mangas Ferraz, conservadora de museus no Museu Nacional do Trás e responsável pelas reservas da coleção patrimonial deste magnífico museu. Relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. Já sabe, nos sábados de cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já! Olá Elsa, boa tarde, seja muito bem-vinda a este programa e à ABC Portugal. Olá Gonçalo, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Quero também dar os parabéns pelo programa que tens, muito porque obrigado. Realmente revela todos os bastidores e todas as pessoas que trabalham nos museus de Portugal, e dar também os parabéns à ABC Portugal por esta iniciativa e por ter na sua programação este programa, passa a redundância, sobre os museus. Muito obrigado, Elsa. E já agora estás a jogar em casa, não é verdade? É verdade. Eu cresci até aos 18 anos, vivi aqui em Ourém. Portanto, as tuas raízes são orienses, não é? São, as minhas raízes são orienses. No entanto, não nasceste cá. Não nasci. Nasci nos arredores de Paris, numa cidade chamada Massy. Os meus pais foram durante muitos anos imigrantes. Eu vim pequena para Portugal, mas depois, até aos 10 anos, todas as férias de verão ia para a França, onde o meu pai permaneceu, e realmente mantive esse contacto e hoje ainda gosto sempre de voltar e de regressar. Muito bem. Recorda-me como é que foi essa experiência de vir de França e vir para Portugal? Eu era muito pequenina, eu tinha 2 anos, portanto não me lembro. Lembro-me depois das férias, de haver um bocadinho um choque cultural no meu regresso, e nomeadamente com o estilo de vida português e o estilo de vida que se vivia em França, e era sempre o regresso, quer para um lado, quer para o outro, havia um grande choque, porque na altura havia uma grande diferenciação em termos sociais, da sociedade portuguesa e da sociedade francesa, mas com o tempo isso foi diluindo. Portanto, e fizeste o teu ensino primário, na altura que se chamava, Exatamente. Num lugar chamado Alcaidão. Exatamente. E lembras-te do teu colega de carteira? Lembro-me, pois. Como é que ele se chamava? Gonçalo Cardoso. Esse nome é-me familiar. É familiar, senhor. portanto... E, portanto, eu também me lembro da minha colega de carteira da escola primária se chamar Elsa Mangas Ferraz. Exato. E dessas diferenças que estás a falar, culturais e em termos de materiais, eu lembro-me que tu trazias uns lápis de cera que não existiam cá em Portugal, que eram afiados na ponta, eram bicudos, e cá eram grossos, borravam a pintar. E tu trazias esses materiais escolares diferentes. Era porque normalmente em setembro havia o que os franceses chamam la rentrée, que é o início do ano escolar, e nós naturalmente adquiríamos materiais escolares para trazer, portanto todos os cadernos, os lápis, os tojos
hoje eram completamente diferentes dos usados cá em Portugal, e daí lembrar-se dessa diferença. E até os próprios cadernos que tinham, nós era de linhas? Sim, os franceses têm um tipo de linhas diferentes, até para treinar a caligrafia, e que me permite uma escrita bastante harmoniosa, e que não existia cá em Portugal, e realmente eram esses os cadernos que eu utilizava. Lembro também que tinhas muito jeito para o desenho, e tenho ideia que desenhava já roupas e trajes. Isso já seria um sinal? Não sei, eventualmente, mas lembro-me de desenhar figuras humanas ricamente vestidas, por assim dizer. Se calhar, olhando para os desenhos, agora posso identificar alguns aspectos. Tens guardados? Devo ter ali em Orém, devo ter guardado alguns aspectos, nomeadamente do traje do século XVIII, que posso agora fazer ali umas analogias com esse traje, sim. Era um presságio. Era um presságio, já vamos saber como é que chegaste até ao Museu Nacional do Traje. Portanto, fizeste o teu percurso escolar todo em Orém, até ao 12º. Foi. E depois foste para Lisboa. O que é que foste criar? Foi, portanto, eu fiz o curso de Antropologia no ISCTE. Então, na altura, como é que as pessoas reagiam quando dizias eu entrei para a Antropologia? As pessoas não sabiam muito bem o que era Antropologia. Hoje, se calhar eu própria também não sabia na altura. Não, mas era algo que normalmente estava destinado ao desemprego ou a alguma dificuldade em arranjar um emprego, findo a licenciatura, mas julgo que depois isso foi um problema que nunca, no meu caso, não se colocou, mas foi um curso que me surpreendeu e que eu gostei bastante de fazer, obviamente, também não teria sido uma opção, mas depois que culminou então e permitiu a entrada no mundo dos museus. Mas antes de chegarmos à entrada do mundo dos museus, portanto, Sim. foste para Lisboa. Como é que foi essa adaptação? Uma cidade nova, provavelmente, maior, Sim, muito maior? Sim, mas não foi um choque. Não foi um choque, até porque eu acabei por arrendar um quarto numa casa onde já estava a minha amiga Luciana Vieira, que é de Fátima, e que me acolheu muito bem, e ela própria já tinha um grupo de amigos, portanto foi um processo natural. Depois, com a faculdade, também criei o meu próprio grupo de amigos. Foi muito pacífico, não houve, claro que houve as saudades da família, obviamente, e a distância. E de não perder, como nós dizemos aqui, os castelos de vista, não é? Exatamente. E, portanto, regressava todas as semanas, na altura ia de autocarro, de expresso, que vinha até Orém. Sim, ali da rodoviária. Portanto, durante muitos anos foi esse o percurso feito, vir à segunda à noite, vir à sexta à noite e ir na segunda-feira de manhã, mas foi pacífico e a adaptação correu bastante bem. Terminando o curso, como é que foi então, em termos profissionais? Fizeste um estágio, creio eu? Fiz um estágio. Ou antes do estágio tiveste também Erasmus? Estive em Erasmus, em Paris. Très bien. Como é que foi? Depois, enquanto estudante de Erasmus, e na altura Erasmus não eram muitos que podiam ir. Não, na altura da minha turma foram somente 2 pessoas, foi uma rapariga para a Espanha e eu fui para Paris, para a Universidade de Nanterre, para o curso de etnologia, porque não havia antropologia, é o equivalente lá na Universidade de Paris 10, e foi uma experiência que até hoje foi absolutamente fantástica. Porquê? Por todos os aspectos, porque houve, não só da parte académica, foi muito enriquecedor, outra metodologia de ensino. Melhor? Diferente, não direi melhor, mas diferente. Com abordagens diferentes. Mas mais prático? Mais prático. Eu tinha aulas, por exemplo, no Louvre. Havia um professor que nos levava para o Louvre, dava-nos uma cadeira que era mecanismos de Estado, e levava-nos para o Louvre e à frente dos quadros dava-nos as aulas. E tive também aulas práticas na Escola de Arquitetura de Paris, e realmente numa disciplina muito interessante, que era a Antropologia do Espaço, e era uma disciplina que abordava como é que o ser humano ocupa o espaço em sociedade. E na altura fiz um trabalho sobre os imigrantes portugueses em Paris, para saber como é que ocupavam justamente o espaço profano e sagrado naquelas comunidades portuguesas que existem nos vários bairros de Paris. E apanhei uma festa e
foi muito interessante estudar como é que os portugueses se apropriavam do espaço religioso, sagrado, no âmbito da missa, ao domingo, mas depois das festas que ocorriam ao domingo à tarde e que tinham tudo a ver com as festas que ocorrem cá em Portugal. Portanto, eles transportavam as suas vivências. Recriavam, no fundo, em território francês o seu as Portugal. Festas portuguesas. E foi realmente uma experiência pessoal também muito importante. Foi uma oportunidade de conhecer também outros alunos de Erasmus que vinham de outros países e foi um semestre, foi o primeiro semestre do último ano e foi um semestre muito enriquecedor. Eu tenho ideia de teres falado nesse projeto de analisar os imigrantes, que estava um colega teu também, ele fazia várias observações. Sim, por acaso... Ele era francês. Ele era francês e permitiu-me observar também do ponto de vista dele francês, porque eu lembro dele ir à festa e houve uma coisa que ele fez, foi comer termotos, que nunca tinha feito. E porque havia termotos na festa, uma festa portuguesa, obviamente que havia termotos, com certeza. E foi muito interessante também ver depois o lado de quem está a observar os portugueses, de ter essa leitura e de perceber que eles tinham às vezes ideias pré-concebidas que não... E que valia... Como é que eles nos viam? Ou como é que ele nos descreveu, digamos ele assim? Ele pensava, agora já não me lembro especificamente das palavras que utilizou, mas pensava que éramos mais rurais, por assim dizer. Pois, lá está, estereótipo, porque eu tive um professor, inclusive, que me disse que era a primeira aluna que tinha no ensino superior, porque os portugueses que conheciam eram filhos de pessoas que trabalhavam nas obras ou porteiras. E realmente essa frase chocou-me, deixou-me assim um bocadinho desconfortável, mas isto foi há 30 anos atrás, portanto as coisas já evoluíram vão completamente. Depois então regressaste a Portugal. Regressei depois a Portugal, desse Erasmus. Sim, e então terminei a licenciatura em Antropologia e houve a oportunidade de fazer um estágio profissional. Naquele ano, o ISCTE abriu pela primeira vez estágios profissionais no âmbito do PRODEP, que era um projeto de desenvolvimento educativo em Portugal, e havia várias opções de escolha para realizar o estágio. Nomeadamente, a mim foi-me proposto realizar o estágio em duas instituições, ou no Museu Nacional de Etnologia ou no Museu Nacional do Traje. Eu fui a ambas as entrevistas, mas realmente, quando fui ao Museu Nacional do Traje, houve ali algo que me despertou o interesse e, concretamente, pensei, por que não analisar o traje como objeto antropológico? E foi esse justamente o tema depois do meu projeto de estágio. Eu tinha um orientador, o professor Freitas Branco, no ISCTE, e fiz com ele depois o trabalho, e realmente foi aí que eu julgo que houve o clique para aquilo que viria a ser depois a minha paixão em termos profissionais e que despertou ali o interesse de estudar, de observar o traje em contexto de museu também. Portanto, isso foi um estágio de quanto tempo, lembras? 6 meses. 6 meses. Foram 6 meses. E depois desse estágio, eu sei que também tiveste uma breve passagem pelo ensino. Sim, eu a seguir ao estágio consegui um pequeno contrato como inventariante, porque durante o estágio que eu fiz no museu foi não só o projeto, também académico, que estava a fazer para o ISCTE, mas foi também o contacto com o setor de inventário do museu e a informatização da base de dados, portanto, a informatização de toda a coleção num programa que se chamava Matriz, era a primeira versão do Matriz, e, de alguma forma, esse contrato que depois se seguiu ao estágio foi o términus do trabalho que tinha vindo a desenvolver. Mas foi um contrato muito pequeno. Eu depois tive um ano ausente do museu, entre 98 e 99 estive fora do museu, fiz um projeto para a Gulbenkian, que era a criação de conteúdos para realizar um CD sobre os rios de Portugal. Sobre os, desculpa. Rios de Portugal. Certo. E fiquei com o estudo do Rio Sado e de todas as comunidades envolventes ao Rio Sado, e depois houve a oportunidade para fazer uma substituição provisória na Escola Marquesa da Lorna, em Lisboa, onde lecionei durante 3 meses Português e História, ao 5º ano. Não foi propriamente uma experiência que me agradasse, porque realmente o ensino é uma profissão muito exigente. Eu não tenho de todo perfil para ser professora, obviamente dei o meu melhor
e houve até uma identificação com os alunos e houve empatia com os alunos, mas é uma profissão de grande desgaste, de grande dedicação, e realmente a pessoa tem que estar muito motivada para realmente se dar aos alunos, com todas as problemáticas que julgo que se mantém até hoje, que o ensino tem. Mas foi uma experiência. Foi uma experiência. Recorda-me, não sei se foi depois do teu curso ou foi durante, também tinhas aqui projetos em Orem, a nível da Quercus. Sim, isso ainda foi durante a faculdade, nomeadamente com a nossa querida Ana Saraiva. Houve um projeto da Quercus, sim, que era a recolha do património oral, e quando penso nisso, foi um projeto muito, muito gratificante, porque houve contacto com muita população aqui do Concelho de Orem, e realmente o grupo era um grupo muito simpático e muito coeso, e cada trabalho de campo e cada ida ao terreno também era muito enriquecedora, não só pelas pessoas que nós encontrávamos, por todo o conhecimento que as pessoas tinham em si, e que nos transmitiam realmente de uma forma muito espontânea e muito agradável. Depois tive que deixar o projeto, porque deixei de conseguir conciliar as vindas a Orem com os trabalhos da faculdade. A Ana depois perseguiu esse projeto, mas sim, foi uma experiência também muito interessante. A nível da antropologia, ela tem a atenção que merece em Portugal, hoje em dia? Portanto... Eu confesso que já estou um bocadinho afastada do panorama da antropologia atual em Portugal. Eu nunca fui antropóloga, portanto, nunca exerci a profissão de antropóloga na sua verdadeira essência, mas julgo que continua a ser uma área, daquilo que eu tenho conhecimento, um bocadinho ainda menosprezada. Devia de ser mais valorizada, apesar de ter havido, obviamente, uma evolução e um enriquecimento, e se calhar um alerta das pessoas para a necessidade de haver, às vezes até em câmaras, um antropólogo nos seus quadros de pessoal, mas realmente estou afastada já há muitos anos da antropologia. Visitavas museus na infância? O que eu me lembro de visitar era mais em contexto escolar, contigo, na escola primária, depois num ciclo preparatório. E lembro-me sempre de lugares cheios de coisas, escuros, é a imagem que eu tenho dos museus, de grande confusão, de às vezes as coisas não estarem muito claras, portanto os conhecimentos eram-nos transmitidos às vezes de uma forma um bocadinho rebuscada e muito pesada, não era uma coisa fluida, não era um sítio onde, da memória que eu tenho, um sítio onde eu me sentisse assim muito agradável, muito confortável. Não te lembras de nenhum em especial, pela positiva ou pela negativa? Ou o primeiro que tenhas visitado? Não me lembro assim de nenhum especial que me tivesse marcado. Talvez o Museu de Arte Antiga, lembro de termos ido, não sei se foi contigo ou não, o Museu de Arte Antiga. Mas para mim era, lá está o museu, estão aqui as coisas antigas, estão expostas, os quadros, as pinturas. Se calhar não me identificava era com aqueles objetos. Claro. Que estavam ou então expostos. a forma como se visitava, não é? A forma. Eu julgo... Era um lugar muito morto, muito expositivo, não é? Era. Contrariamente parado. Era um lugar parado. Contrariamente aos tempos de hoje, porque se... requer um museu dinâmico e ativo. E adaptado aos perfis dos visitantes. Sim. Bom, então vamos fazer uma breve pausa para os momentos comerciais e depois vamos entrar no teu trabalho, nos bastidores do Museu Nacional de Trás. Até já. Até já. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orem, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orem. Esperamos por si.
voltamos à conversa com Elsa Mangas Ferraz, conservadora do Museu Nacional do Trás. Vamos então voltar ao trabalho do Museu Nacional do Trás. Reentraste um ano depois Sim. daquela primeira experiência. Sim. E como é que foi então esses primeiros trabalhos, ou até a reação, porque creio que teria sido a primeira vez que tinha ido para esse museu uma antropóloga, não é? Não é muito comum. Não era comum, portanto foi, dadas as circunstâncias, eu voltei com um contrato desta vez, a recibos verdes, mas isto foi em 1999. No século passado. No século passado, exato. E ingressei naquilo que era também o setor de inventário, no qual eu tinha estado anteriormente, para continuar o trabalho de inventariação também, de inventário informático no Matriz, mas também a realização, à época, de um catálogo que era sobre a moda do século, que era uma exposição que depois foi realizada no ano seguinte, em 2000, e toda a produção do catálogo, de legendas e peças, foi um trabalho também no qual eu colaborei com a restante equipa. Na altura, depois já estava uma colega que é responsável neste momento pelo inventário, a Xénia Flores Ribeiro. Portanto, somos colegas há muitos anos, e essa minha colega, sendo eu de antropologia, essa minha colega é de história da arte, juntou-se depois também, que já lá estava, a Dina Caetano Dimas, que é a minha outra colega responsável pela conservação, exposições no exterior e também pela investigação, que é de história. Portanto, acabámos por ter ali um conjunto de pessoas de áreas diferentes, e eu acho que isso também tornou todo o trabalho do museu, que é um trabalho diversificado, um trabalho também bastante enriquecedor, porque eu nunca fui buscar, nunca tive necessidade de buscar os meus conhecimentos de antropologia para aplicar no dia-a-dia, às vezes pequenas coisas que realmente teriam ligação, mas não era esse o objetivo naquele momento, e nas tarefas que eu estava a desenvolver, não era o objetivo ir buscar a antropologia para aplicar nos trabalhos do museu. Uhum. E como é que... Fala-nos deste museu assim, em termos gerais do edifício, o espaço lindo. O Museu Nacional do Trás está localizado no Lumiar, em Lisboa, num palácio que pertence à família Angeja Palmela, primeiro aos Angeja, depois à família Palmela. É um palácio do século XVIII, com todos esses problemas de ser um edifício adaptado para museu, e tem na sua função a recolha, o estudo, a preservação, a divulgação do trás civil em Portugal. Nós, neste momento, temos uma coleção de quase 40 mil peças, cerca de 39.800 peças, e que abrange um período cronológico que vai desde o século XVII, temos poucas peças, século XVII, porque não chegaram até nós, até à atualidade. E temos também tudo o que é acessórios do traje, tudo que se possa pensar que possa adornar o corpo, desde a cabeça aos pés. Nós temos inclui botões, brincos, bijuterias, chapéus, luvas, sombrinhas, sapatos, acessórios, relógios, material de cosmética e de higiene pessoal, para além de toda a coleção de traje civil. Nós temos maioritariamente feminino, depois masculino, de criança. Temos uma grande coleção de traje interior. Temos também uma coleção de bragal, que é roupa de casa, mas na atualidade uma coleção grande de brinquedos também. Na atualidade, e devido a uma grande seleção que tem que se fazer em termos de recepção de doações, a minha colega do inventário, a minha colega Xénia Flores Ribeiro, criou um documento, portanto foi feito um documento a propósito da política de incorporações, que neste momento faz com que todas as peças que sejam propostas para doação passem por um crivo muito apertado. Sim, porque não se pode aceitar tudo, não é? Não se pode aceitar tudo. Porque tem que haver critérios. Começa a surgir o tal, entre aspas, claro, o lixo museológico. Exatamente. Tem uma seleção. Exato. Até porque há falta de espaço. Muito. É um dos nossos principais problemas com que debatemos atualmente, é justamente a falta de espaço que as reservas do museu têm. É um museu que continua a crescer, é um museu que
não se alarga em termos físicos espaciais para poder acolher tantas peças, e realmente a minha colega está a fazer uma grande seleção quando há essas propostas, não só em termos da peça apresentar umas boas condições de conservação, mas também de vir preencher lacunas que nós tenhamos na coleção, porque há tipologias de peças que já encerramos e que já não podemos aceitar mais peças, nomeadamente vestidos de noiva, vestidos de batizado, traje interior, que já temos em grande quantidade e estão muito representadas nos mais diversos materiais e formas, e realmente não faz sentido continuarmos a incorporar esse género de peças quando já temos exemplares suficientes. E não são apenas peças muito antigas, não é? Portanto, passa por várias fases. Justamente, quando falas de antigas, em termos cronológicos... Sim, em termos cronológicos. Sim, porque há uma ideia que foi sendo criada, que o Museu Nacional do Traje tem nas suas coleções traje antigo. Não, nós temos trajes do século XVIII, do século XVII, como eu disse há pouco, até à atualidade, e quando falo da atualidade são coisas recentes. Por exemplo, nós incorporamos recentemente peças das chamadas cadeias de fast fashion, da Zara, da Bershka, da Stradivarius, temos All Star, porque são peças que daqui a 100 anos irão contar uma história específica do que se usava nos anos 2000, e, portanto, fazem o próprio percurso da evolução do traje e da moda. E há aqui este termo moda que é muito importante, que nunca pode estar dissociado do traje, e faz com que seja possível para as gerações futuras passar esse conhecimento daquilo que as pessoas em plenos anos 2000, 2020 usavam e se apresentavam em sociedade e afirmavam a sua identidade com esses trajes. Portanto, esta recolha atual faz todo o sentido para um futuro. Sim, porque realmente as pessoas às vezes deixam de servir, deitam fora, assim, sim, e esquecem-se que isso pode ser um objeto museológico de uma época, que trata uma época. Podem sempre propor. Há sempre também a questão de recebermos peças que estejam em boas condições de conservação e que mantenham as suas características, porque muitas vezes chegam-nos peças que já foram bastante alteradas, e aí realmente a própria peça, às vezes também conta uma história, obviamente, mas é uma pena nós olharmos para algumas peças que temos do século XIX e ver que foram cortadas, que foram alteradas, não só porque passaram para outras pessoas que tinham outras características físicas que não encaixavam na peça original e que foram adaptadas ao novo corpo que as iria usar, mas também às vezes para usar, por exemplo, em carnavais, porque é uma pena olharmos para um vestido que era ricamente ornamentado com rendas ou com aplicações bordadas e vermos que essas rendas foram recortadas ou foram retiradas do vestido, mas chega-nos todo o tipo de peças. Há uns tempos tivemos também a honra de ter cá a diretora do Museu Nacional de Traje, a Doris, que cumprimentamos. Há novidades em relação às obras que eram necessárias e são necessárias para este edifício? Sim, aparentemente o museu vai encerrar muito brevemente para umas grandes obras de requalificação que o Palácio verdadeiramente está a necessitar, e até mesmo para haver uma nova museografia na exposição. O Palácio nunca foi sujeito a grandes obras de intervenção e houve verba no âmbito do PRR para a requalificação do Palácio. Portanto, vai-se iniciar agora uma fase de retirada de todas as peças do museu, portanto, das cerca de 40 mil peças, vão ser retiradas para outras instalações, e a própria equipa vai para um anexo que existe, umas casas que existem anexas ao Parque do Monteiro Mor, e vai-nos permitir, esta pausa durante o decorrer das obras, também abordar a coleção de outra forma e dedicar tempo que às vezes não temos, com outras tarefas do cotidiano, vai-nos permitir também fazer uma reorganização da própria coleção, rever inventários, rever a parte fotográfica, refazer fotografias, rever dimensões, e esse trabalho depois vai ser também muito importante para termos as coleções grandes desafios aí vêm, e que
Portanto, no fundo é essencial, que vais já explicar melhor isso, o teu trabalho a nível do inventário, da organização das reservas. Sim, porque se não do inventário é mais a minha colega, sim, mas sim a organização das reservas. Porque quando a peça entra do museu, passa pelo inventário. Eu ia precisamente pedir que nos fizesses tipo uma visita guiada aos diferentes... Ao percurso de um objeto. Portanto, então, há podemos imaginar uma doação de uma peça. De um traje. E é importante também referir aqui que 90% das peças que nós temos em coleção, cerca de 90%, provém de doações de particulares. Portanto, as pessoas telefonam para o museu, propõem a doação de uma peça, a peça é avaliada pelo setor de inventário e depois integra ou não a coleção. E aí há sempre, e é bom existir esse documento para, no fundo, justificar o não aceitar a obra. Exato. Porque às vezes há valor estimativo das pessoas, que têm uma estima muito especial por determinado objeto, mas que, no ponto de vista museológico, não acrescenta nada à coleção. Claro. E às vezes é difícil explicar isso à pessoa que pretende doar. Não é má vontade. Não é má vontade de todo, mas há toda uma explicação que é feita ao doador. E há também a possibilidade do doador deixar a peça para aquilo que nós temos, que é a coleção didática. Portanto, a coleção didática é gerida pela minha colega, a Dina Caetano Dimas. É uma coleção que tem peças que não foram aceitas para a coleção patrimonial, portanto, não tem um número de inventário, tem um número de inventário próprio, mas não é coleção patrimonial, e essas peças são usadas para exposições no exterior, nomeadamente em centros culturais, escolas, instituições que não têm os requisitos necessários em termos de conservação, como é necessário ter para as peças patrimoniais. Nem requer todo o processo burocrático que é necessário para que uma peça saia do museu. Portanto, e esta coleção didática tem nela peças que são cópias de originais, portanto, de trajes originais e que foram feitos há muitos anos no restauro do Museu do Traje, mas tem também peças, portanto, réplicas, e tem também originais que foram recusados pelo setor de inventário, mas que o doador, quando vai oferecer a peça ao museu, doa mesmo para essa coleção didática, sabendo que já não tem lugar na coleção, ou já não faz sentido integrar essa peça na coleção patrimonial. E então, voltando ao percurso, a peça é doada, no inventário é descrita, são identificados os materiais, é feito um registro fotográfico, é medida, tem todas as anotações da informação do próprio doador, quando é que foi feita a doação, por quem, e é datada. Portanto, no fundo, é o cartão de cidadão ou o passaporte da obra. Justamente porque é-lhe dado um número de inventário. O nosso número de inventário é sequencial, portanto, começou no 1 e vai em 39.800 e tal, e depois a peça chega às reservas. Quando a peça chega às reservas, eu tenho que avaliar que tipo de peça é que é, porque há 3 formas de acondicionamento em reserva: deitado, pendurado e enrolado. E conforme a tipologia de peça, portanto, é aplicado uma ou outra forma de acondicionamento. Nós tentamos sempre fazer com que a peça fique estável em reserva, porque a reserva é o sítio onde as peças ficam conservadas e preservadas, mas em segurança, sempre em segurança, e tentamos fazer sempre aqui um equilíbrio entre as condições que temos, e volto a falar das condições que temos enquanto Museu Nacional do Traje, que é um palácio antigo, com os seus problemas de falta de espaço, mas há sempre um equilíbrio que é feito entre aquilo que são as boas práticas da conservação preventiva e as condições materiais e físicas que eu tenho para acondicionar o objeto. Isto é sempre um desafio diário, porque todos nós sabemos que os museus se debatem com grandes carências em termos não só de materiais, mas até de recursos humanos, e todos os dias é sempre um desafio, quando temos que acondicionar peças em reserva, tentar encontrar um sítio estável para a colocar, para justamente ela para se fazer uma prevenção do estado de deterioração, para fazer com que ela perdure no tempo e que depois, um dia mais tarde, eventualmente seja escolhida ou não para ser exposta numa exposição que se venha a realizar. Mas, portanto, e os têxteis é dos materiais mais sensíveis para... Sim, é um material muito sensível em termos de conservação preventiva, requer condições de grande estabilidade.
Nem sempre conseguimem corresponder a essas condições devido às características do próprio edifício, e neste momento realmente estamos a bater com grandes dificuldades, até em termos estruturais do edifício. Esperemos que no futuro, e com estas obras que eu falei há pouco do PRR, esta situação seja revertida e que realmente se venha a ganhar uma reserva museológica bastante diferente e com boas condições para que estas peças possam continuar a ser expostas e exibidas e, para o futuro. Portanto, os cuidados também, e a luz é o agente mais perigoso, não é? Não só, mas é um dos fatores nós também. Nós vemos isso diariamente nas nossas casas, os cortinados que apanham sol vão ficando... Vão as reservas estão sempre às escuras, portanto as janelas estão sempre fechadas. Acendemos as luzes no momento em que nos deslocamos a uma sala para observar determinada peça ou para arrumar objetos, mas não é hábito as reservas estarem com luminosidade. Mas quando pontualmente são retiradas para exposições temporárias, depois no próprio espaço da exposição temporária há esse controle da luz, com os luxímetros. Sim, normalmente não deve estar a mais do que 50 lux, nem sempre é fácil garantir essa luminosidade. Aliás, há muitos museus do traje, nomeadamente no estrangeiro, que à entrada da exposição têm pequenos avisos a explicar porque é que os índices de luminosidade são muito baixos, porque as pessoas tendencialmente, o público queixa-se da falta de luminosidade para conseguir ler as legendas, e há muitos museus que optaram justamente por colocar uma informação que o visitante, ao ler e antes de entrar na exposição, já percebe o porquê da exposição estar às escuras, como as pessoas dizem vulgarmente. Mas é assim, é essencial que não haja luminosidade, é também essencial haver um controlo das condições ambientais, da temperatura e da umidade relativa. Normalmente a temperatura deve oscilar entre os 18 e 20 graus e a umidade relativa entre os 50 e 55. No nosso museu não é possível controlar esses valores de forma rigorosa, porque temos grandes oscilações, até porque as reservas estão alocadas ao sótão do palácio, e aí há grandes diferenças térmicas ao longo do ano. Temos datalogers que fazem a medição dessas condições de temperatura e de umidade relativa, mas realmente nota-se uma grande oscilação. A forma de serem organizadas as reservas, as obras são todas numeradas, há uma marca, digamos assim... Há um número de inventário, que é registado no próprio objeto. Que é registado no inventário, portanto, no setor de inventário, minha colega, quando recebe a peça, inscreve numa etiqueta que está bordada, Museu Nacional do Traje, inventário, número, e a minha colega borda ela própria, aprendeu a bordar com a equipa de restauro que existia há muitos anos atrás, que hoje já está reformada. Temos um elemento atual nesse setor de restauro, mas aprendeu a bordar. E o número, além de ser inscrito, é bordado com linha de algodão preta e é fixo à peça. Ou seja, cada peça tem a sua etiqueta com o número de inventário para não se perder, e depois é feito sempre todo o trabalho em termos de inventário, não só manual, nas fichas de inventário manual, como também no livro de registro, o livro de inventário, e posteriormente todo este processo e todas estas informações são inventariadas no programa Matriz, atualmente que se chama Raiz, já uma nova versão do Matriz, e temos a base de dados que permite o quê? Permite um fácil acesso às coleções, um rápido acesso a todas as informações referentes à peça, e permite também, no caso de haver investigadores interessados em observar peças, em estudar peças em reservas, e realmente as reservas nisto são também um local de estudo. É muito importante sempre sublinhar esta vertente das reservas. As reservas não são um espaço passivo, estanque, onde as peças estão guardadas, armazenadas e em segurança e não estão expostas, não. As reservas são também um local de estudo, e nós somos quase abordados. Eu ia perguntar precisamente isso, se recebiam muitos investigadores, e portugueses ou estrangeiros e portugueses. Também. É muito curioso e é sempre muito gratificante, é sempre algo que me agrada muito receber investigadores, porque há sempre uma troca de conhecimentos que
nós mostramos as peças, mas recebemos também muito conhecimento do lado lá, porque são pessoas que estão em contexto de doutoramento, de mestrado, alunos até de licenciatura, que procuram os mais diversos objetos. Às vezes até estão esquecidos e é uma forma de os redescobrir e até perceber o estado de conservação, sim, não é? Claro, porque no meio de 40 mil peças não se consegue chegar diariamente a todas. E às vezes vamos descobrir peças que nunca tínhamos acedido a elas, sob aquele olhar, e realmente é muito gratificante essa troca de conhecimentos, porque desde o interesse a nível material, a nível de corte, a nível de forma, de pormenores, de bordados, de tecido, é um vasto leque de... Leque, também tem leques. Também temos uma grande coleção de leques. E é um vasto leque justamente de interesses que depois resulta sempre num acréscimo de conhecimento em relação àquela própria peça. Porque o que nós pedimos também aos investigadores é que depois haja um retorno daquilo que é o resultado do estudo que eles fazem presencial na reserva, que depois, posteriormente, haja um retorno dessa informação e dessas conclusões a que chegaram, que vêm sempre enriquecer essa parte documental também da própria peça. E que depois também, em caso de edição se resulta dessa investigação teses, poderão depois também ser disponibilizadas. Sim, nós temos uma biblioteca no museu, uma biblioteca especializada na história do traje e da moda e em têxteis. É acessível ao público. Acessível ao público, mediante marcação prévia, mas realmente é uma biblioteca que acolhe bastante investigadores e que está à disposição do público. Tem relações com outros colegas ou com outros museus de traje noutros países? Temos, salpicando um bocadinho pelo mundo, não é? É sempre também muito bom trocar experiências com outros profissionais dos museus, nomeadamente... Queres partilhar alguma experiência? Falo no caso tenhas próprio. Ido visitar? Sim, nós temos um pequenino grupo. Nós no museu temos uma equipa muito coesa, portanto é uma equipa, é como uma segunda família. Tenho essa sorte de trabalhar num ambiente muito bom profissionalmente e... Normalmente organizamos pequenas viagens, de lazer / profissionais, e temos visitado algumas reservas técnicas de outros museus. Posso, por exemplo, falar do caso do Museu do Traje de Madrid, que fomos visitar as reservas, como também, por exemplo, museus em Paris, museus do traje. Très bien, nomeadamente o Palais Galliera, que é o Museu da Moda de Paris. E esta troca de experiências não só é também muito gratificante, porque vemos que toda a gente partilha dos mesmos problemas, não nos sentimos sós, às vezes, ao questionarmos sobre certas práticas que nós temos ou certas dificuldades com que nos deparamos diariamente, mas também retiramos ideias que depois tentamos replicar quando chegamos cá. Exemplo disso foram algumas estruturas de armazenamento que foram feitas para as nossas reservas do Museu do Traje e que foram a cópia de uns armários que nós vimos nas reservas do Palais Galliera em Paris. Portanto, fomos a Paris, vimos as reservas, tirámos ideias e depois, chegados a Portugal, houve realmente orçamento para fazer armários idênticos e são os armários onde estão acondicionadas as peças do século XVIII e Império que nós temos em reserva. E também deverá acontecer vice-versa. Os estrangeiros que venham ali, recebemos. O que é que eles dizem da reação deles ao Museu Nacional do Traje? Ficam fascinados com a qualidade da nossa coleção e atenção que a nossa coleção está ao nível de uma coleção do Museu de Bath, do Museu do Traje de Madrid, do Museu de Paris. Não estou a falar em quantidades, porque os números são diferentes, mas em qualidade de peças e em tipologia de peças. E realmente eles saem daqui, nomeadamente das reservas, com uma... Acho que saem verdadeiramente agradados com o que viram, mas também, de alguma forma, entristecidos pelas dificuldades que nós temos. Porque, nesse aspecto, se calhar tem outras condições... de certeza que tenha outras condições diferentes e melhores em termos de reserva. Mas sim, para eles é uma agradável surpresa, até porque o Museu do Traje, devido à sua localização, só é também procurado, ou em grande parte é procurado por pessoas que se interessam pelo traje e pela moda,
E eles ficam a pensar, mas porquê é que este museu não está noutra localização? Não é mais divulgado? Eu não sabia que havia aqui este tesouro. Portanto, ficam agradavelmente surpreendidos, e isso para nós também é motivo de orgulho, claro. Saber que a nossa coleção, e nós sabemos, mas somos sempre suspeitos. E temos sempre esta visão que não é de todo assim, ingênua, sabemos que realmente temos uma boa coleção. Muito bem, que bela visita que estamos aqui a fazer aos bastidores. Elsa, eu sei que não gostas muito de expor, e a razão pela qual que investiste nesta área mais afastada do público, foi essa a razão que investiste aqui na área dos bastidores, ou foram as circunstâncias? Foram as circunstâncias, porque eu sempre trabalhei no inventário, e a dada altura, em 2008, a colega que estava com o inventário, Clara Vaz Pinto, foi para a diretora do Museu Nacional do Traje, e portanto eu acabei por ficar com as reservas, na altura bastante receosa de ir gerir um espaço que eu já conhecia, claro, mas cuja responsabilidade de organizar e de gerir com tantas peças criou-me alguma inquietação, mas depois naturalmente as coisas foram fluindo. Fui também apostando em alguma formação profissional, fui-me especializando, fui fazendo alguns cursos nessa área, que culminou com um curso sobre a organização de peças em reservas, que é o REORG do ICROM, e realmente isso fez com que eu ficasse mais consciente da necessidade de termos reservas num museu onde fossem reservas de alguma forma abertas dentro do possível, não é? E foi também ideia, na altura dessa diretora, Clara Vaz Pinto, de se criarem 2 salas de reservas visitáveis, e que foram realmente um entreabrir de porta para o público. Somos muito procurados para depois mostrar essa parte das reservas visitáveis, normalmente nos 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Museus, e aproveito para publicitar que vai haver 2 visitas guiadas às reservas, a estas reservas visitáveis do Museu Nacional do Traje, no dia 18 de maio, e é uma possibilidade das pessoas também contactarem com os objetos armazenados em reserva e acondicionados pelas 3 formas que eu há pouco disse: enrolado, pendurado e deitado, e também descobrir um bocadinho como é que são os bastidores, como é que é o coração do museu, porque no fundo as reservas são isso, são o coração do museu. E nesse momento então lidas diretamente com o público e as diferentes faixas etárias. Diferentes faixas etárias, diferentes públicos, sempre muito interessados, muito curiosos. E é genuíno ver que as perguntas são muito pertinentes. Às vezes perguntas que colocam, desde as crianças, às vezes vêm famílias inteiras, vêm os avós com os netos, vêm profissionais de museus não ligados a áreas de reservas, mas que colocam sempre muitas questões, e esta interação com o público realmente também me agrada, porque estou no meu meio. E realmente ver que do outro lado há este interesse de saber como é que nós cuidamos das coleções é muito importante, e este cuidado das coleções é também poder proporcionar depois ao público esse usufruir daquilo que está em exposição, o que pode ser visto. Muito bem, Elsa, estamos quase a terminar a nossa conversa, vês que o tempo passa a correr. Qual é o teu sonho para este Museu Nacional do Traje e para as reservas? Ui, tantos! Tantos. Idealmente, gostaria de... Eu sei que não é possível duplicar o espaço das reservas, mas as reservas têm cerca de 540 metros quadrados, ocupam uma área de 540 metros quadrados. Seria não duplicar, mas aumentar significativamente a área das reservas, tendo também equipamentos e infraestruturas de acondicionamento mais modernas, que me permitissem uma maior gestão do espaço. Ou seja, uma ocupação do espaço diferente, para eu aí sim poder, de uma forma mais eficaz, dar à peça aquilo que a peça merece e aquilo que é o ideal para a peça ser bem conservada.
reservas que também pudessem atingir outros públicos, no sentido em que não só aquelas 2 salas que eu falei há pouco das reservas visitáveis, mas se calhar expandir essas reservas visitáveis para atingir públicos diferentes, ou seja, fazer com que não fossem só às vezes os investigadores a procurar-nos para observar determinadas peças, mas também outras pessoas não ligadas ao setor académico pudessem deslocar-se e ver a nossa brilhante coleção. Muito obrigado, Elsa, por esta brilhante participação Muito neste obrigada, programa eu. Museus e Companhia. Portanto, os nossos ouvintes devem ter achado estranho que ela não gosta de falar e gosta de estar nos bastidores, porque ela é excelente e podem comprovar. Muito obrigada. Obrigado por este belo testemunho e realmente não demos pela hora a passar, e foi ótimo teres partilhado o teu conhecimento e experiência. Muitos parabéns. Muito obrigada, eu é que agradeço. Pelo teu trabalho. Eu costumo terminar sempre com um grande abraço museológico, que já sabes o que é um abraço que se conserva. Muito obrigada. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje e visitem logo que possam este Museu Nacional do Trás e certamente vão ficar encantados. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal 92.3 FM. Estejam atentos, obrigados e até lá.